Prezados senhores e prezadas senhoras, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à APIMEC. Eu também sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, com especialização em Mercado de Capitais pelo IBMEC, com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeiras e tributárias. É com o máximo prazer que hoje irei apresentar para vocês, investidores e investidoras, um estudo sobre small caps. E ao final deste podcast, edição 14, irei informar a todos vocês se no momento vale a pena ser sócio deste tipo de empresa, visando um investimento de longo prazo. Mas antes de tudo, gostaria de informar que se encontra disponível o relatório completo deste podcast, bem como de muitos outros relatórios sobre investimentos financeiros que eu considero super interessantes. E mais importante é que todos vocês podem ouvir e baixá-los, todos eles gratuitamente. Basta que vocês acessem o meu site ijramos.com.br. Mas o que são empresas small caps? As small caps são uma classe de empresas negociada na bolsa de valores que possui menor valor de mercado. Em outras palavras, são um grupo de pequenas companhias de capital aberto com baixa capitalização de mercado. Então, essas ações nada mais são do que empresas de menor, small, capitalização de mercado, CAPS, em comparação com o restante das outras companhias listadas na Bolsa de Valores. Vale lembrar que a negociação das ações dessas empresas ocorre da mesma maneira que a das companhias maiores, ou seja, elas também possuem um ticker, sendo compradas e vendidas pelo home broker. O que muda de fato é apenas a classificação do market cap desses papéis. O conceito de small cap não é absoluto e definitivo. Normalmente recebe essa alcunha as ações de empresas que têm uma capitalização de mercado menor que a dos nomes mais tradicionais da Bolsa de Valores, conhecida como Blue Chips. Então, capitalização de mercado é o mesmo que o valor de mercado, calculado a partir da cotação das ações da empresa no pregão, multiplicada pelo número de ações que compõem o seu capital. Ela é um dos indicadores que permite avaliar o tamanho da companhia relativamente a outras listadas na bolsa ou outras referências. Mas qual é o valor de capitalização de uma empresa para ser considerada small caps? Não há um consenso a esse respeito. Cada instituição financeira ou investidor adota uma referência própria para definir os limites. Nas suas análises, algumas corretoras estabelecem que são as empresas com até 3 bilhões de reais de valor de mercado. Outras trabalham com um intervalo entre algumas centenas de milhões, por exemplo, até 2 bilhões. E em outros casos, os limites são estendidos até 10 bilhões de reais. Talvez esses valores pareçam grandiosos demais para empresas que supostamente teriam uma capitalização de mercado baixa, mas basta comparar com o tamanho das companhias tradicionais para perceber a diferença. O valor de mercado, por exemplo, da Petrobras, Petri 4, era de mais de 474 bilhões no final de dezembro de 2023. Além de ter uma capitalização menor,
As small caps também costumam ter menor liquidez, ou seja, são menos negociadas no mercado. Fora da bolsa, no mundo real, também é comum que tenha receitas inferiores, já que não são grandes empresas. Não é uma regra, mas seus serviços e produtos podem ser menos tradicionais e muitas vezes as empresas estão fora do setor industrial. A variedade de conceitos é tão grande que algumas instituições, em vez de se concentrar no que é uma small caps, opta por se focar no que não é uma small caps. A indústria de fundos de investimento, por exemplo, é um caso desses. Um fundo de small caps, por exemplo, só pode ser classificado dessa maneira quando pelo menos 85% das ações da sua carteira não estiver incluída entre os 25 principais papéis do índice IBRX, índice formado pelas ações com maior liquidez e valor de mercado da bolsa. Mesmo sendo empresas menores, considerando alguns aspectos de mercado, as small caps podem ter um potencial de crescimento e valorização superior ao das companhias tradicionais. Por isso, os investidores parecem estar cada vez mais interessados por esse tipo de ação. É comum que essas empresas atuem em segmentos ainda não tão saturados de concorrentes, ou em áreas que ainda estão se consolidando, como a tecnologia, por exemplo. E quais ações são consideradas small caps? Justamente por conta da variedade de conceitos, listar todas as ações que são consideradas small caps é um desafio. Esse conjunto pode mudar bastante dependendo dos critérios que estiverem sendo considerados. Uma referência pode ser o índice Small Caps, criado nos anos 2000 e acompanhado diariamente pela B3. Small, seu código no pregão, esse é indicador do desempenho médio das ações de empresas de menor capitalização. A carteira é revisada a cada 4 meses. Para entrar no índice, é preciso que os papéis sejam ações ou unidades de ações. Esteja fora da lista das ações que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas na B3. E, ao mesmo tempo, deve estar entre os 99% mais negociados no pregão e que tenha presença em 95% dos pregões da B3. E também não esteja classificadas como penny stocks, ou seja, não pode ter cotação abaixo de R$ 1. E quais são as vantagens de investir em small caps? Uma das principais vantagens de investir em ações de small caps é o fato de que elas costumam ser empresas com um potencial de crescimento elevado, o que pode se refletir em uma valorização importante dos papéis na bolsa. Muitas vezes elas estão inseridas em setores promissores e ainda não totalmente explorados. Quando consegue deslanchar um novo produto ou atingir um mercado consumidor grande, é mais fácil que as small caps apresentem um crescimento percentual bem maior que o das empresas tradicionais. Afinal, quem fatura 5 bilhões e passa a faturar 10 bilhões de reais conseguiu dobrar sua receita, enquanto quem fatura 100 bilhões de reais e acrescenta 10 bilhões a essa conta cresceu apenas 10%. Outro ponto positivo é o fato de que, nominalmente, as ações de small caps costumam custar menos do que as das grandes empresas, que muitas vezes têm um valor unitário muito alto. Assim, normalmente, com o mesmo volume de dinheiro, é possível comprar mais papéis de small caps do que de um blue chips, por exemplo. Essa vantagem, no entanto, tem acompanhadas de alguns riscos.
E quais são os riscos de investir em small caps? Um dos principais é o de liquidez. Significa que elas são menos negociadas no pregão do que as grandes empresas. Há algumas implicações por conta disso. Na situação em que um investidor, por alguma razão, precise se desfazer dos seus papéis, talvez encontre uma dificuldade para encontrar compradores dispostos a adquiri-los pelo preço esperado. Pode ser preciso conceder descontos ou então esperar mais tempo até conseguir vendê-los. Além disso, papéis com menor liquidez estão mais sujeitos às oscilações do mercado. Por isso, é mais comum que grandes variações em curtos períodos aconteçam nas ações de small caps em relação às das grandes empresas. Elas são mais voláteis. Outras desvantagem está na quantidade de informações que é possível encontrar sobre essas empresas. Grandes companhias costumam despertar maior atenção, tanto da mídia quanto dos analistas de investimentos, já que muitas pessoas detêm os papéis delas. Já as small caps normalmente estão em menor evidência. Fora isso, é comum que as small caps sejam empresas jovens, especialmente no pregão da bolsa. Assim, o histórico de informações financeiras disponíveis é mais curto, o que dificulta a realização de análises mais aprofundadas. Também não é raro que as ações sejam as únicas do seu segmento listadas na B3, o que impede uma avaliação comparativa com os concorrentes mais precisa. Por essas razões, investidores interessados em comprar ações de small caps devem estar preparados para fazer uma boa parte do trabalho de coleta de informações e análise por conta própria. É o tipo de aplicação que exige uma dose adicional de dedicação e nem sempre o investidor pessoa física tem esta disposição ou está interessado em fazer este sacrifício. E quais são as formas de investir em small caps? Existem três principais maneiras de investir em ações de small caps: diretamente no pregão da B3, por meio de fundos de índices, ETFs, e por meio de fundos de investimentos tradicionais. Confira qual é a maneira mais indicada para o seu perfil. No caso de ações small caps, uma das alternativas é comprar os papéis diretamente no pregão da B3. Tecnicamente, o procedimento é absolutamente igual ao da compra de qualquer outro tipo de ação. É preciso, antes de tudo, ter uma conta aberta em uma corretora de valores, instituição que executa as ordens de compra e vendas repassadas pelos investidores. Para escolher uma delas, é necessário levar em consideração fatores como os custos, taxa de corretagem e custódia, a eficiência do sistema de negociação, home broker, e a qualidade do time de análise da corretora ou da empresa de indicação. Especialmente no caso do investimento em small caps, vale a pena conferir se os analistas da corretora acompanham as ações de empresas do tipo. Como muitas vezes essas companhias não estão sob holofotes, ter uma fonte de informação segura, confiável e recorrente sobre elas pode ser um diferencial. Por exemplo, uma assessoria profissional personalizada, como aquela que se encontra disponível no meu canal, ejramos.com.br, para quem esteja interessado e se enquadra no seu perfil de investidor. Outra forma de investir em small caps é comprar fundos de índices, os famosos ETFs. Esses fundos replicam a carteira de índices como o Ibovespa e o IBRX,
e suas cotas são negociadas no próprio pregão da bolsa, como se fossem elas mesmas ações. Na B3 existem dois ETFs referenciados no índice Small Caps. Um é o índice Shares, BM Bovespa Small Caps, fundo de índice, sob a gestão da BlackRock e negociada com o código SMAL11. O outro é o índice Small Cap do fundo do Banco Itaú, negociado sob o código SMAC11. Na prática, cada um desses ETF compra as mesmas ações que compõem a carteira do índice Small Caps, na mesma proporção, ajustando o portfólio conforme as mudanças que eventualmente aconteçam no índice. Para investir neles, é necessário comprar as cotas na bolsa. A vantagem de investir em ETF é que um fundo representa um conjunto de ativos, enquanto a compra direta exige que o investidor adquira papel por papel. O ETF, portanto, facilita o trabalho do investidor de manter uma carteira diversificada. Outra vantagem é o custo. A taxa de administração dos dois ETFs Small Caps disponíveis na B3 gira em torno de 0,50% e 0,69% ao ano, consideradas baixas se comparada com a média dos fundos de ações. Uma outra forma de se investir são os fundos Small Caps. Uma terceira alternativa para investidores interessados em ações de Small Caps são os fundos de investimentos tradicionais. Existe fundo de ações focado especificamente nesse tipo de empresa. Eles são agrupados em uma categoria específica, que em junho de 2020 somava um patrimônio de cerca de 6,5 bilhões de reais. Esses fundos são administrados por gestores especializados, o que é uma vantagem para os investidores. Em vez de ele próprio ter de decidir qual small caps comprar, quem investe por meio de fundos conta com o trabalho de um profissional dedicado exatamente a essa tarefa. Os fundos são oferecidos às corretoras de valores e não exigem que o investidor se cadastre para operar na bolsa, porque suas cotas são vendidas fora desse ambiente. As taxas de administração normalmente são mais altas que a dos ETFs, mas a comodidade de fazer o investimento dessa forma também é bem maior. Conclusão final. Como já foi dito anteriormente, um dos maiores riscos de investir em small caps é a vulnerabilidade. O que isso significa? Que as mudanças no cenário econômico do país podem causar prejuízo ao papel, impedindo seu crescimento, causando dívidas. Um exemplo desse tipo de risco foi a pandemia causada pela Covid-19, que desacelerou a economia e refletiu diretamente no mercado financeiro, com a variação da taxa Selic, que aumentou o custo de dívida de muitos negócios. E como qualquer investimento, existe também os riscos associados às empresas de menor porte. Nesse sentido, as companhias small cap podem sofrer mais, por exemplo, em períodos de crise. Em outras palavras, dependendo da situação econômica que o país passar, as empresas nessa classificação possivelmente serão aquelas que terão as cotações mais prejudicadas. Ou seja, a cotação desses papéis pode variar consideravelmente, para mais ou para menos. Nesses casos, o investidor deve se manter calmo e consciente sobre os riscos e oportunidade de cada ativo. Por outro lado, investimento em small caps pode ser uma excelente estratégia para investidor que busca retornos acima da média no longo prazo. Isso se deve ao fato das small caps possuírem maior potencial de crescimento ao longo do tempo. Por serem empresas menores, as companhias nessa classificação de capitalização de mercado
normalmente possuem maiores potenciais de, por exemplo, conquistar market share, ganhar com a economia de escala, reduzir seus custos, aumentar suas margens. Isso porque, diferente de grandes empresas maduras, as small caps normalmente são empresas que ainda estão crescendo, se organizando e conquistando o mercado. Por isso, elas possuem maior potencial de crescimento e de otimização no futuro. Esse fator corrobora para o aumento das receitas, da eficiência e da geração de caixa dessas companhias. E é justamente essa maior geração de caixa que se espera para o futuro, que ajuda o investidor a analisar o potencial de crescimento de uma empresa small caps. Além disso, essas companhias também são menos acompanhadas pelo mercado. Isso porque são empresas menos relevantes, com ações menos líquidas e que não dão muito retorno com corretagem para corretoras. Por isso, é comum encontrar small caps sendo negociada com preços excelentes, levando em consideração o seu valuation, ou seja, o valor que a empresa deveria ter em relação ao quanto ela de fato é precificada na bolsa. Prezados investidores e investidoras, são essas informações sobre small caps que eu realmente gostaria de transmitir para vocês. Espero que elas sejam úteis para vocês, tão bem como tem sido para mim. Obrigado pela sua atenção que me for dispensada e até uma próxima oportunidade, quando eu gravarei mais um podcast sobre investimentos financeiros. Disclaimer: as informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimentos, mas o investidor continua como o único responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou vendas de valores imobiliários, bem como se a análise se adequou ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações públicas fornecidas pelos sites de relações com o investidor das empresas, em atendimento à Instrução Normativa 20/2021 da CVM, informa que as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma totalmente independente. Este relatório não constitui oferta de negociação de qualquer espécie de títulos e valores imobiliários, e seu conteúdo visa única e exclusivamente fomentar a discussão dos temas apresentados, não se constituindo recomendação de compra ou venda, promessa de rentabilidade futura, tampouco garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.